Amém. Graça e paz, os irmãos podem se assentar. Wesley, tá no limite aqui. Estamos felizes por mais uma manhã. E, irmãos, cada dia de vida hoje é um presente de Deus. A gente sabe isso. Porque o que a gente ouve de notícias de pessoas que estão partindo, parece que no Brasil nunca se correu tanta notícia de morte quanto se corre agora, né? As redes sociais, faço parte de um grupo de pastores da minha denominação, da Igreja Presbiteriana Renovada, irmãos, e todas as semanas nós temos uma lista de pessoas que estão partindo. E isso, para quem está ali dentro vendo, pastores, esposa de pastores, filhos de pastores, irmãos, é muito triste. Isso que a gente não está vendo os membros da igreja, mas estou vendo apenas pastores. Então, eu estou assim, eu sei que tem pessoas morrendo de outros motivos, né? Mas parece que há uma divulgação maior, um clamor, né? Ouvindo gravações de pastores e de esposas de pastores pedindo, clamando, chorando, pedindo a misericórdia do Senhor sobre os seus filhos, sobre os seus parentes. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 17. Nós vamos ter uma meditação hoje. Amém. Estou lendo estas semanas o livro de Jeremias. É um livro assim extremamente pesado, no sentido de ver um Deus que está anunciando o decreto, né, sobre Jerusalém, um decreto não muito bom. Mas vamos ler Jeremias 17. Eu gostaria de ler pelo menos os 18 versículos, para vocês sentir o coração de Deus. Amém, gente? Sinta o coração de Deus, um Deus amoroso, um Deus que é um pai, que não existe pai terreno que possa ser como o nosso Pai Celeste. Mas sinta também o coração deste Pai, deste Senhor, né, que está impactado com o que está acontecendo com o seu povo, com a cidade onde onde ele prometeu estar presente. Onde ele prometeu, ele fez uma promessa, lançou uma palavra: eu estarei presente aqui para ouvir as orações. Presta atenção. Jeremias 17, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 18. Você que está em casa, por favor, né? Você que está comigo nessa live aí, abra sua Bíblia e nós vamos hoje ter alguns textos. É importante você até anotar, e se possível ler todo o livro, e você vai sentir o coração de Deus de uma forma muito impactante, né? Um Deus que nunca desiste, mas esse não desistir não é só aquilo que pensamos, né? Vamos lá, Jeremias 17. O pecado de Judá está escrito com cinzel de ferro, gravado com ponta de diamante em seu coração de pedra. E nas pontas dos seus altares. Até seus filhos adoram nos altares e nos postes dedicados a Aserá. Debaixo de toda árvore verdejante, e no alto das colinas, nos montes, nos campos,
Entregarei todas as suas riquezas, seus tesouros, seus santuários idólatras, como despojo para seus inimigos. Porque o pecado corre solto na terra. A herança que reservei para vocês lhe escapará por entre os dedos. Farei que seus inimigos os levem como prisioneiros para uma terra estrangeira, pois minha ira se acendeu como fogo e arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito é quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana e afasta o seu coração do Senhor. É como um arbusto solitário no deserto, não tem esperança alguma, habitará em lugares desolados e estéreis, numa terra salgada onde ninguém vive. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água, não se incomoda com o calor e as suas folhas continuam verdes, não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. O coração humano é mais enganoso do que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mau? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos, e dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. Como a perdiz que choca ovos de outro pássaro, assim são os que obtêm riquezas por meios injustos. Na metade da vida perderão suas riquezas e no final não passarão de velhos tolos. Nós, porém, adoramos diante do teu trono, eterno, exaltado e glorioso. Ó Senhor, esperança de Israel, todos se afastaram de ti, todos que se afastaram de ti serão envergonhados, serão enterrados no pó da terra, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Ó Senhor, se me curares, serei verdadeiramente curado, e se me salvares, serei verdadeiramente salvo. Louvo somente a ti. As pessoas zombam de mim e dizem: onde está a mensagem do Senhor? Por que suas profecias não se cumprem? Senhor, não abandonei meu trabalho como pastor do teu povo, não pedi que enviasses calamidades, ouviste tudo o que eu disse. Senhor, não me aterrorizes, somente tu és meu refúgio no dia da calamidade. Traze vergonha e desespero sobre os que me perseguem, mas não permitas que eu fique envergonhado e desesperado. Traze sobre eles um dia de calamidade, sim, traze sobre eles destruição em dobro. Repetindo o verso 7, feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água, não se incomoda com o calor e suas folhas continuam verdes, não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. Deixa o verso 7 fixo na tela para mim, fazendo um favor. Gostaria de orar com você, amém? O que você veio buscar aqui nesta manhã? Você veio buscar uma palavra de Deus? Com certeza Deus tem uma palavra para você hoje, amém? Pai, te louvamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus presente. Te louvamos, Pai, porque o meu fardo, os meus pecados, o Senhor na cruz levou. Como adoramos nesta manhã, expressamos a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, porque Tu és o nosso Deus. Fomos comprados com precioso sangue, por alto preço, e queremos, Pai, ó Deus, honrar o Senhor com a nossa vida. Não queremos viver dissolutamente, deixar o tempo passar, e não temos em nosso coração a gratidão e o temor de vivermos uma vida de forma a honrar aquilo que o Senhor fez por nós. Nós mais do que nunca sabemos o sacrifício que o Senhor fez para a nossa salvação. Aceita, Deus, a nossa vida como oferta, como, ó Deus, uma expressão daquilo que o Senhor fez por nós, porque nada nesta vida que façamos
irá se igualar àquilo que o Senhor já fez por nós, através de Jesus nosso Senhor. Pai, agora ministre os meus irmãos, os que estão comigo e os que estão conosco na live. Ó Deus, que o Senhor esteja ministrando, ó Deus, seus corações nesta manhã. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmão, só para eu não esquecer, antes de eu iniciar a ministração, domingo que vem estará conosco aqui a pastora Neuza, amém? Ela vai estar ministrando uma palavra aqui para a igreja, amém? É uma mulher que Deus tem usado de uma forma poderosa, com sinais e maravilhas, amém? E nós já tivemos uma experiência de Deus usar ela aqui nesta igreja com sinais e maravilhas, e ela vai estar aqui no próximo domingo, ministrando nesse altar, amém? Então, não deixe de vir, amém? Não deixe de estar aqui conosco, e eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas em nosso meio. Aleluia. Irmãos, uma pergunta. O que você faz durante a semana, diariamente? O que você faz? O que você tem na sua rotina do dia a dia que te leva para a presença de Deus? Durante a semana, quais são os gatilhos que você se utiliza para estar com o Senhor, para estar na presença dEle? O que você faz para que Deus faça parte do seu dia a dia? De que maneira você escreve o seu dia, planeja o seu dia de tal maneira que ele sinta prazer de ter salvo sua vida? Pensou? Irmãos, nós lemos um texto de um Deus extremamente apaixonado, um Deus que escolheu Abraão, e quem lê a história de Abraão, Isaac e Jacó, uma história tremenda. Quem gosta, quem já leu o livro de Gênesis, né? O livro de Gênesis é um livro que a gente vai lendo, e quanto mais você lê, você vai se apaixonando, vendo aquele negócio, né, tremendo, Deus mudando, Deus fazendo coisas diferentes. Deus escolhe um homem e prova esse homem, testa esse homem, né? E não são testes pequenos, mas Deus levanta a partir de um homem que tem um filho com mais de 100 anos, e a partir desse homem, deste filho, Deus estabelece uma geração de fé, uma geração de amigos de Deus, uma geração de filhos de Deus. E desta geração, Deus envia o seu próprio filho, né? E eu me lembro aqui, quando estou falando isso, né? Deus escolhe Abraão para enviar o seu filho para salvar a humanidade. E quem se lembra do livro de Êxodo? No livro de Êxodo fala assim, que Deus visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até terceira e quarta geração, mas abençoa até 1000 gerações aqueles que o amam. Então Deus amou Abraão, e eu tenho certeza que não deu 1000 gerações de Abraão até Jesus. Por quê, irmãos? Porque Deus cumpre a sua palavra, e Deus escolhe pessoas com propósitos definidos para fazer o nome dele grande. E você está aqui hoje, você que está conosco, pode ter certeza, se você está amando o Senhor e tem prazer no Senhor, pode ter certeza que você faz parte destas 1000 gerações de alguém que um dia honrou o Senhor, e nós somos o resultado dessa fidelidade de Deus, desse compromisso com Deus, de cumprir a sua palavra, de honrar aquilo que Ele disse.
E mais do que isso, se você também amar o Senhor, até 1000 gerações, se é que a terra irá sobreviver a isso, ainda haverá a fidelidade de Deus em cumprir sua palavra, e lá até 1000 gerações, pessoas serão tocadas, serão transformadas, serão abençoadas, porque Deus honra a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui temos um momento difícil na caminhada dessa geração de Abraão. Um momento difícil. Deus está enviando profetas para avisar, né, sobre o juízo de Deus. E como nós ouvimos domingo passado, né, o Yohanan ministrou uma palavra aqui maravilhosa sobre um Deus que envia o seu juízo por todas as eras. Desde que o homem existe, o homem pecou, Deus exerce o seu juízo, mas nunca exerce porque Ele é um Deus nervoso, um Deus desequilibrado, um Deus irado. Não, irmãos, Deus exerce juízo para salvar. Deus permite o juízo, mas nunca exerce o juízo sem antes dar uma oportunidade de arrependimento das pessoas que estão perdidas se voltarem para Deus. Não existe uma ação de Deus para permitir algo ruim, sem antes Deus dar uma, duas, N oportunidades. N oportunidades, quer dizer, incontáveis oportunidades de arrependimento. E não é incontáveis oportunidades para uma família, não, irmãos, famílias, gerações de famílias. Deus, Ele intenta, Ele insiste, Ele oportuniza, Ele desce e usa os profetas, usa a sua palavra, no sentido de que as pessoas se arrependam e voltem-se para a sua presença. E Deus chama Jeremias para, né, a gente sabe, Deus chamou Jeremias porque Deus ia destruir Jerusalém. Mas se você ler o livro de Jeremias, você vai ver um Deus que ainda, com a ira até aqui, Deus está lá. Eu estou querendo mudar minha decisão. Eu estou querendo adiar. Eu estou querendo deixar mais para frente, se for necessário. Mas se vocês se arrependerem, eu vou ser o Deus de vocês e vocês serão meu povo. Deus não tem prazer em disciplinar ninguém. Só disciplina quando nos vê distantes, nos distanciando, nos perdendo. Deus não quer perder você e você. Eu sempre digo, você não sabe o que Deus é capaz de fazer para não perder você, se você estiver se distanciando dele. Eu creio assim, num Deus que não desiste de mim. E ainda que eu esteja me distanciando, fugindo da sua presença, Ele lá onde eu estou, Ele vai me oportunizar, Ele vai me chamar, Ele vai gritar aos meus ouvidos, para que eu volte, para que eu retorne, para que eu volte para Ele. Irmãos, em Jeremias, você vai ver o grito de Deus, o grito de Deus, o grito de um Deus que chama um profeta para avisar o povo, mas Deus, sabendo o futuro, Ele diz: eu sei, Jeremias, que você vai clamar, você vai gritar, você vai falar, mas não vai funcionar. Mas aqui estou eu. Se eles se voltarem, eu me arrependo. Irmãos, eu vi em Jeremias capítulo 5, né? Eu vou só dar uma passalada, uma pincelada. Em Jeremias capítulo 5, Deus faz algo que ele não fez ainda. Quando Deus foi destruir Sodoma, qual era o mínimo de justos que Deus pediu para Sodoma? 10. Deus pediu? Se 10 justos estiverem em Sodoma, vou salvar a cidade toda, por amor aos... Sabe o que está em Jeremias capítulo 5, verso 1? Se houver um justo, salvarei a cidade. Percorre a cidade, vê se você acha um, e há alguém que diga que Deus não amava Jerusalém, Deus amava aquela cidade, Deus amava aquele povo, mas Deus não achou um. Alguém pode dizer, mas e o profeta, pastor? Profeta não conta.
O profeta foi levantado para anunciar os desígnios de Deus, ele não conta. Mas tirando Jeremias, não sobrou ninguém. Se você olhar no texto, Jeremias vai falar assim: Deus, os meus amigos me desampararam, me viraram as costas. Sabe por quê, irmãos? Porque Jeremias foi jurado de morte, porque começou a entregar palavras de juízo, de castigo sobre Jerusalém, e não foram bonitas as palavras, e aí o povo se irou contra ele, e quase mataram ele. Mas Deus não permitiu, amém, irmãos? Muitos morreram, mas Jeremias não morreu na mão daqueles homens, não morreu na mão daqueles ímpios, daquelas pessoas que estavam ali. Outra coisa que também que me chama a atenção, e aqui é um aviso para nós: você que é pai, você que é mãe, amém? Está ligado aí? Olha só, no verso 2 aqui do texto que nós lemos, diz o quê? Deus está observando o quê? As gerações. Deus observa as gerações, o que está por vir. Ele já está assustado com o que ele está vendo, e está olhando para quem? Para os filhos daqueles judeus. E ele diz aqui: até seus filhos adoram nos altares, nos postes dedicados a Aserá. Sabe quem é Aserá? É um deus cananeu. É uma deusa cananeia, aonde nos rituais que se faziam nos montes, nas colinas, nos lugares, nos altos, nos altares idólatras, nos altares pagãos, durante as cerimônias, havia relações sexuais para que a Deus abençoasse a colheita e enviasse chuvas, porque é para isso que existia. Então, na verdade, a deusa Aserá era um pretexto para a imoralidade sexual. Era um pretexto para as pessoas estarem, dando vazão aos seus prazeres, aos seus desejos detestáveis diante de Deus, porque nós sabemos, irmãos, nós sabemos que o sexo foi feito para quê? Para o casamento. Mas vai falar isso hoje aí fora. Tem altares, tem templos e igrejas que esse tema não pode ser dito, porque pode assustar a clientela. E estou falando isso porque Deus mandou eu falar isso aqui. Hoje em dia existem igrejas que esse tema de que sexo é para o casamento é um tema que não pode ser abordado mais. Irmãos, a família e o casamento são fundamentos básicos de uma estrutura, são fundamentos básicos para a verdade de Deus, para o projeto de Deus, para o homem e para a mulher. E quando as coisas saem do controle, quando as coisas entram pelo caminho da imoralidade, da perversidade de coração, irmãos, isso entristece o Espírito Santo de Deus. Deus perdoa? Deus perdoa, mas a gente sabe que chega uma hora que Deus pode não aceitar mais aquela circunstância. E nós vemos um Deus aqui observando o que? Os filhos. Se você olhar para trás, você vai ver como estava horroroso. Tem coisa que tem parte do texto aqui que eu não vou ler aqui, de tão chocante que é. Deus falando com Jeremias, Deus observando os olhos dos homens, que estavam, Deus falou assim: eu engordo eles, mas eles estão o tempo todo cobiçando a mulher do próximo. E o que tem a ver isso conosco hoje? Tem tudo a ver, é o nosso tempo de hoje. E se não formos sérios, o negócio entra para dentro da igreja e se torna normal também. Isso aqui em nome de Jesus, dizendo para você que está na live, você que está aqui comigo, que nós precisamos andar de acordo com a palavra de Deus. Gostemos ou não, Deus não vai mudar por causa da minha opinião. E eu estava ontem, de manhã, no meu tempo com o Senhor, e de repente Deus me falou assim: Lael, Satanás evoluiu agora. Como assim, Deus? Está evoluído. Porque agora,
agora não precisa mais de Deus. Apesar que tem algumas pessoas presas na idolatria, tem. Mas a cada dia que passa, você vai perceber que o número de pessoas presas em idolatria vai diminuir. Porque os jovens não estão mais indo às igrejas, amém, irmãos? É ou não é? E a tendência a não ter mais pessoas atreladas a ídolos está aumentando o número de pessoas que não vão à igreja, que não cultuam Deus. Por quê? Porque a evolução de Satanás diz agora e convence a geração que está vindo de jovens que é possível viver sem temer a Deus. É possível viver sem crer na existência de Deus. E quando nós cremos, pensa bem, quando uma pessoa passa a entender que é possível viver sem se ter a crença de um Deus, se Deus não existe, então não existem princípios éticos, não existem valores e princípios mais a se cumprir, não existe mais limites para o prazer. Está surgindo uma geração hedonista. O que é isso, pastor? Uma palavra? Não, eu vou até explicar isso para você, para que você... É uma doutrina da filosofia que faz do prazer um bem supremo e objeto de uma vida. Então a pessoa, ela coloca o prazer dela, a satisfação dela como a última razão da sua existência. Se eu estou tendo prazer, tudo bem. E se alguém quer atrapalhar isso, então isso não serve para mim. Porque se Deus não existe, né? Então por que eu vou me limitar? Né? E com isso as pessoas estão cauterizando as suas consciências, não permitindo que o Espírito que paira sobre toda a terra, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que está trabalhando desde o dia que Cristo entregou o seu Espírito, né, ali na cruz, o Espírito Santo veio sobre a terra para convencer o homem da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. E ele está tentando convencer os homens, atrair os homens, mas esta geração é uma geração que está cauterizando a sua consciência, achando que o importante é eu estar bem, e posso usar o que eu quero, o que eu não quero, eu vou viver o máximo do meu prazer. E obviamente aí não precisa nem casar, né? Tem uma geração de pessoas que não querem mais casar, não é? Só querem, juntam lá, se der certo também, se não der, separa, fazem filhos, mas não tem responsabilidade com eles, não tem uma conduta de formação para essas crianças. E irmãos, o nosso mundo está indo para um caminho que eu vejo certinho, né? E outra, você vai na Europa para ver, vai lá. Muitas vezes pior do que aqui. O Brasil é um país que tem muitas pessoas que temem a Deus. Se você quer ver um lugar onde a coisa se esvaziou de Deus, vai na Europa. Vai lá na Europa. E você vai ver igrejas vazias. Igrejas vazias, porque as pessoas estão cada vez mais se distanciando de Deus. E era isso que estava acontecendo aqui com Israel. Um povo que se afastava do Senhor, Deus querendo oportunizar, mas eles não queriam mais. Eles faziam os rituais do templo, amém, gente? Faziam, as oferendas estavam lá, faziam sacrifícios. Quando o profeta falava, olha, vai vir juízo, não, o templo está aí, a arca está lá dentro, Deus não vai fazer isso acontecer. Foi tudo destruído, templo, tudo, acabou tudo. Por quê? Porque Deus cumpriu sua palavra, que se eles se afastassem, eles seriam levados para o cativeiro. E se cumpriu a palavra do Senhor naquela geração. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender, eu queria destacar 2 pontos aqui na mensagem, e já vou entrar na parte gostosa de ouvir, amém, irmãos? Amém? Quem quer sair disso aí? Amém, irmãos? Vamos para a parte boa agora, né? Irmãos, a primeira coisa que nós temos que ter em mente, que Jeremias está querendo colocar, é que Deus nunca irá permitir que você se afaste dele.
Jeremias diz aqui: maldito o homem que confia no homem. É isso mesmo? Maldito é quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana e afasta o seu coração do Senhor. Irmãos, o problema não é ter relacionamentos. O problema é o que os relacionamentos humanos podem forjar em você. Hoje tem pessoas que quando têm dificuldade, elas fazem o quê? Elas procuram soluções nos relacionamentos. E eu vou dizer para você, antes de você procurar a ajuda de alguém, não esqueça de procurar a ajuda de Deus. Né? Como nós fazemos lá em casa. Alguém fica doente, o que a gente faz? Primeiro, ora ao Senhor. Porque a nossa vida, antes, ela tem que passar pelo nosso dono, por aquele que manda. Primeira coisa que fazemos é orar. Deus, está aqui, ó. Repreendemos essa enfermidade e passamos óleo, ungimos, amém? Para quê? Porque cremos no poder do Senhor para curar, e se Deus quiser a intervenção humana, amém, Deus vai abençoar o homem que vai tocar na nossa família. Porque tudo em nós é Deus que faz, é Deus que realiza. Deus utiliza-se dos homens, sim, mas para que em tudo o seu nome seja glorificado e honrado. E ainda fala: enganoso é o coração do homem. Está querendo mostrar o quê, querido? Não acredite muito em você. Tome cuidado. Aprenda a depender de Deus. Se você acha que a sua inteligência é capaz de dar conta da sua vida, vou te dar um convite. Faça um desafio de dizer: Deus, faz de mim um cara mais inteligente. Deus, me mostra um caminho melhor do que esse que eu estou pensando. Deus, muda os meus planos. Põe lá para mim. Jeremias 10, 23. Isso aqui, irmãos, amei isso aqui. Né? Eu sei, ó Senhor, profeta Jeremias, amém? Eu sei, ó Senhor, que a nossa vida não nos pertence, não somos capazes de planejar o próprio caminho. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus que tem um relacionamento com Deus, sabe que o seu planejamento, seus caminhos, seus planos de nada valem. E Deus é poderoso para fazer frustrar planos nossos, a fim de que nos dobremos diante dEle e venhamos dizer: Deus, faz a tua vontade, não seja eu, mas seja o Senhor construindo em mim e através de mim. Como é difícil lidar com pessoas que não temem a Deus, que não permitem Deus entrar na relação. Não permite Deus entrar na vida, no casamento, na construção de um caminho, da construção de uma vida. Querido irmão, se você está aqui hoje, sabe que Deus está dizendo para você: Ele é mais inteligente que você, e se você se humilhar, o Senhor te exaltará. Deus quer exaltar, Deus quer manifestar o seu poder. Se tem alguém interessado em mudar a tua vida, em fazer você prosperar, em você é um grande homem, esse alguém é Deus. Mas você precisa fazer como o profeta diz: não sabe nem planejar o caminho, nós estamos perdidos aqui, né? Se alguém acha: não, eu dou conta de mim mesmo, eu não tenho dó de você. Eu não dou conta de mim, não. Eu posso ser um cara entendido, posso ser um cara que posso pensar, posso planejar, mas a última palavra na minha vida vem do Senhor. Posso fazer planos? Sim. Posso planejar? Sim. Deus, aqui estão os meus planos. Faze deles o que o Senhor quiser. Mas não vou deixar o Senhor. E mais, não vou deixar, presta atenção, não vou deixar que nenhum plano meu me afaste da presença do Senhor. Porque tem homens que fazem planos e esses planos o afastam de Deus. Se você faz um plano onde você vai se afastar dele, pode ter certeza, tem idolatria aí. Porque idolatria não é você só estar prostrado diante de uma imagem de escultura, não, meu irmão. Idolatria é todo caminho onde você entra e Deus não faz parte dele.
Todo e qualquer caminho aonde Deus não está, onde Deus não é respeitado, onde Deus não é amado, onde Deus não é cultuado, esse caminho é um caminho de idolatria. Mas Jeremias diz: feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Presta atenção, coloca o verso 8 agora. 17:8. É como árvore plantada junto ao rio. Irmãos, quando a gente fala de rio, a gente fala do quê? Cujas raízes se estendem até as correntes de água. Jesus ele disse: quem vem a mim, né? Jesus disse assim: a água que eu lhe der, se você beber, se tornará uma fonte para jorrar para a vida eterna. Quem crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Irmão, está falando do quê? De um Deus que convida você e eu para estarmos perto do eterno. O Deus que criou os céus, a terra, e eu vou dizer mais, Ele é o dono de tudo. Diga comigo, Deus é o dono de tudo. Será mesmo? Será que você acredita nisso? Nós estamos num tempo que eu posso fazer essa pergunta. Será que você acredita que realmente Deus é o dono de tudo? Deus é o dono de tudo. Tudo é dele. Irmãos, daqui 100 anos, quem vai estar vivo sendo dono de alguma coisa de hoje? Ninguém. Tudo que você é dono hoje, daqui 100 anos, vai estar na mão de outro. Pode ser até um descendente seu. Mas Deus pode até passar para outro. Por quê? O único que continua na história, fazendo história, é quem está lá em cima. Quem está aqui embaixo já foi. Inclusive eu, né? Também estou indo, glória a Deus, aleluia, né? Ok, irmãos? Mas, a Jeremias, sabe o que Deus fala? Esse povo cometeu 2 erros. Primeiro, deixaram a mim. Olha só, Deus falando para Jeremias: deixaram a mim. Deixaram a mim, que sou a fonte de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas, rachadas, que não retêm as águas. Irmãos, para que serve uma cisterna rachada? Para que serve uma jarrinha que está rachada e está vazando? Para que serve, irmãos? Um vaso rachado, para que serve? Você coloca flor e água nele? Não, vai derramar tudo e vai molhar tudo embaixo. Não, vaso rachado, xícara rachada, copo rachado, furado. O que a gente faz? Recicla. Recicla. Irmãos, o povo de Deus trocou o reciclado, trocou Deus pelo reciclado. Irmãos, é triste, mas foi isso que o povo fez. Trocou o amor a Deus pelo reciclado. Deus diz: trocaram a mim, deixaram a mim. Agora vamos lá. O que essa árvore faz? Ela se estende. Amém, irmãos? Se estende em direção se estende até as correntes de água. Há muita gente que pensa que essa árvore tem que estar perto de um rio. Irmãos, tem veios de água bem profundas. Aqui está falando do quê? De profundidade. Aqui está falando de pessoas que estão tão enraizadas em Deus, que elas vão fazer com que essas raízes cresçam de tal maneira, que elas vão achar água aonde ninguém imagina. Raízes profundas, está falando aqui de profundidade. Profundidade na palavra, profundidade na comunhão, na relação com Deus. Não é uma relação: oi Deus, tudo bem aí, tudo bem. Ó, abençoa a minha semana, hein? E outro, domingo que vem eu estou na igreja.
não fala mais com Deus a semana inteira, né? Aquela pessoa que é só casquinha. Sabe o crente casquinha? Qualquer solzinho racha. Tem gente que pensa que Deus tem que... Não, irmãos, nós temos que estar preparados para qualquer circunstância. E para isso, irmãos, a gente tem que ir fundo. Não pense que a sua experiência de ontem vai servir para amanhã. Não pense nisso. A experiência de hoje só me faz o quê? Eu buscar mais a Deus amanhã, a estar mais intensamente com Deus amanhã, porque eu não sei o que me espera, eu preciso descer mais, eu preciso me humilhar mais, estar aos pés da cruz mais, porque eu não sei o que me espera no dia de amanhã, e eu preciso estar firmado no Senhor. E preciso estender as minhas raízes até os lugares mais profundos, onde correm os veios de água. Porque quando chegarem lá, nada poderá me abalar. Louvado seja o nome do Senhor. E vem mais. Não se incomoda com o calor. O que é calor, irmãos? São as pressões, as adversidades da vida que vêm sem avisar. E quando vem? Vem, de vez em quando vem. A gente tem controle? Não. Irmãos, é nessa hora que Deus nos testa. Deus trabalha conosco, né? Muitas vezes Deus permite uma adversidade, sabe para quê? Para que você estenda as raízes mais profundamente. Irmãos, tem dificuldades que vêm sobre a minha vida, e falo isso sem nenhum, né? Eu digo isso com alegria. Tem situações que surgem na minha vida que me fazem bem. Porque ao invés de eu ficar desesperado, eu desço mais. Eu me aprofundo mais em Deus, eu corro para Deus, porque é lá que vai vir o meu alento, é lá que vai fazer com que eu continue sorrindo, é lá na presença de Deus que eu vou espairar, que eu vou tirar essa doença que está querendo me matar, esse desespero que está querendo me comer, essa luta que vem para trazer insegurança, para trazer incertezas, eu rejeito, porque o meu Deus é o dono do mundo, e Ele vai me sustentar, não importa o calor, Ele vai me sustentar. É nele que estão as minhas fontes, é nele que está a minha alegria, o meu dia de amanhã. E por isso que cada dia que nasce, que eu saio da presença de Deus, eu olho para o alto e digo: Deus, obrigado por mais um dia. Um dia que eu posso ser útil ao Senhor, amar alguém e falar a respeito do Senhor, e te exaltar e te glorificar e dizer que há esperança somente em ti. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Suas folhas continuam verdes. O que é folha verde? Irmão, quando a folha está amarela, o que significa? Está amarelando. Está morrendo. Folha amarela é a folha que está morrendo. Sabe, uma árvore com folha bem verdinha, o que ela está dizendo? Tem vida. Irmãos, é a coisa mais gloriosa. As pessoas vão olhar para nós e falar assim: aquela pessoa tem cheio de vida, o que tem ela que a gente não tem? O que acontece? Esse pessoal aí está sempre feliz, sempre radiante, crendo, o mundo parece estar ruindo e a gente está, yes, vai dar certo. Vai dar certo. Como? A gente tem a raiz lá embaixo e tem alimento para a gente externar. Tem brilho de Deus fluindo na nossa vida. O brilho de Deus está irradiando em nós. E aonde a gente fala de Deus, as pessoas: ô louco, mas esse cara fala como se Deus estivesse aqui. É isso mesmo. Está aqui, está do meu lado. Está radiante na minha vida, e eu exalo o perfume dele, porque ele está perto de mim, e eu falo com ousadia desse Deus que me ama e tem prazer de estar ao meu lado. E não tem como estar ao lado de Deus, da gente não se misturar, né? É ou não é? A gente fica com o cheiro de Deus, né? Amém, querido? Tem o cheiro de Deus na sua vida. Deixa a vida de Deus brilhar
Não confie no homem. Tem um monte de gente falando um monte de asneira. E esqueça o que falam. Meu irmão, não se alimente da internet. Alimente-se de Deus. Tem gente ficando desesperado com o que está se falando na internet. Irmãos, eu vou confiar em Deus, porque o meu amanhã quem escreve é o Senhor. Amém? Deixa o Senhor estabelecer o seu amanhã. Deixe Deus escrever cada dia. E quando vier a adversidade, saiba onde você está plantado. Eu estou plantado em Deus. Estou plantado e minhas raízes são profundas. E Ele é quem diz qual vai ser o meu amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. Não teme os longos meses de seca. Irmãos, é incrível isso aqui, né? Para quem não conhece, tive o privilégio de ir à Terra Santa, né? E conheci Jerusalém, conheci aquela terra, e ficamos num quartinho sem ar-condicionado, e o meu sobrinho ficou muito arrependido, porque ele não sabia, pensava que ia estar frio, fresquinho, não estava um forno. Sabe aquele dia que a gente acorda, né, com a camiseta molhada, aqui em Londrina? No verão acontece isso, amém não? Quem não tem ar-condicionado acontece isso, né? Eu não tenho ar no meu quarto, então o ventiladorzinho não dá conta, né? E a gente acorda, molhadinho, tem que tomar um banho, porque senão não dá para colocar a roupa ali. Irmão, Jerusalém só tinha 2 ventiladores, um para mim e outro para ele. Ele quase que pegou o meu também. Porque um só não dava conta, né? Mas ele falou, não, um para cada um, né? Um para cada um aí, e tá ótimo. E aí nós conversando com a dona da casa, porque alugou um quarto para a gente. E ela falou assim, não. Ele falou assim, não chove? Não, choveu, a última chuva aconteceu no final de março, e agora só vai chover em outubro. Isso é normal em Israel, naquela região. Fica 6 meses sem chover. Você imagina uma terra que fica 6 meses sem chover? É isso que acontece em Israel. Por isso que lá tem que ter irrigação, né, condicionada, pinguinho, pinguinho na raiz ali da planta, que senão não produz. 6 meses sem chover. Você pode dormir fora, tranquilinho, pode deixar a roupa no varal, que não vai ter chuva mesmo. São 6 meses de seca. Lembra de Elias, quando Elias falou com Acabe? Porque Acabe instaurou a adoração a Baal, e Baal era o Deus das colheitas, o Deus da chuva, lembra? E aí Elias falou para Acabe, não vai chover em Israel, até, segundo a minha palavra, não vai chover, e ficou 3 anos e meio sem chuva. Por quê, irmãos? Porque aquelas pessoas achavam que o Deus daquele era o Deus que mandava a chuva. E aí que aconteceu aquele grande evento, né, de 1 Reis 17, que Elias manda reunir os profetas de Baal, faz o altar ali, e o fogo não vem no deles, mas o fogo consome o altar que Elias faz, consome o sacrifício, a lenha, e consome as pedras, não fica nada. E aí Elias vai para o monte, olha, e a chuva desce, depois do povo dizer, só o Senhor é Deus. Irmãos, quando vem a seca, nós estamos aonde? Nós estamos confiados no Senhor. Nada, nossos medos estão aos pés do Senhor. Nossas incertezas não estão na nossa boca. Nossas incertezas estão aos pés do Senhor. Irmão, nós temos que aprender, de não ficar falando dos nossos problemas para os outros, nós temos que aprender a falar dos nossos problemas para quem? Para o Senhor. É lá que nós entregamos a miséria que está querendo comer a gente por dentro. Quando surgem as circunstâncias, nós nos sentimos inseguros, né? E aí começamos a falar, irmão, falar não vai resolver. A Bíblia diz que contamina o homem é o que sai da boca. É da boca que sai a minha incredulidade, é dos meus lábios que saem as minhas dúvidas, os meus medos. Antes de lançar uma palavra ao nada para Satanás pegar e usar isso para perturbar você, lance para Satanás o que ele não quer ouvir. Diga para ele, todos os meus dias estão escritos no livro de Deus.
E tudo que Deus escreve, Ele cumpre. Ele vela por cumprir sua palavra. O seu amanhã é Deus que vai escrever. Confie no Senhor. Confie no Senhor. E para encerrar, nunca deixa de produzir frutos. Diga para o seu vizinho aí, não deixe de produzir frutos. Sabe por que a gente não deixa de produzir frutos, irmãos? Porque quem está na presença de Deus, quem está ligado lá na água, irmãos, ele sabe por que essa fonte de água jorra. A fonte de águas vivas jorra, sabe para quê? Por causa dos outros, não por causa de você. Tem muita gente que é cristã e pensa que você precisa se renovar por causa de mim mesmo. Não, meu irmão, Deus está jorrando em você por causa de alguém. E aqui está o maior problema de muita gente. Tem muita gente querendo vir para Jesus, querendo que Deus resolva os seus problemas. Venha para Jesus, para Deus resolver o problema dos outros. E os seus, cuida Deus. E dos seus problemas, cuida Deus. Eu gosto muito daquele texto que Deus falou assim, vai para os amigos de Jó, vai lá e pede para Jó orar por vocês. Porque só vai mudar a sorte de vocês quando Jó orar por vocês. E aí Jó, naquele estado, orou pelos seus amigos. E a Bíblia diz que quando ele orou pelos seus amigos, Deus mudou a sorte dele. Irmãos, nós não estamos aqui por causa de nós estamos aqui por causa de alguém que precisa, que está perdido. Jesus está em você por causa que o reino dele existe por causa dos outros que ainda não foram alcançados. E na medida que você se envolve com o reino, quando você faz as coisas do reino, Deus vai cuidando das coisas que você precisa. Em Mateus capítulo 6, ele diz assim, não vos deis ansiosos, porque a vez de comer, beber, vestir, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Seus problemas vão ser resolvidos na medida que você entende que você tem águas vivas em você para jorrar em favor de outro. A mulher samaritana, vamos lá, outro exemplo. Mulher samaritana, né? Bebeu um pouquinho da água viva, o que ela fez? Correu na cidade e evangelizou a cidade inteira. E enquanto ela evangelizava a cidade, Deus mudou a história dela. Tenho certeza que Deus mudou a história daquela mulher. Por quê? Porque uma fonte de água viva começou a jorrar, uma fonte foi ligada no coração daquela mulher que tinha 5 maridos, tivera 5 maridos e o que tinha agora não era. É uma mulher totalmente embolada na vida. Tivera 5 maridos, estava enrolado com outro, e Deus falou, mandou Jesus lá para mudar a história dela. E ela ficou se preocupando com ela. Agora o que eu tenho que fazer? Tem que separar do homem que eu estou? O que eu vou fazer? Não! Largou o cântaro lá no poço, foi correr na cidade e falar de Jesus. Olha, o Messias está lá, contou minha história inteira, me entregou. E aí a cidade inteira foi atrás de Jesus, pediu para ele ficar ali alguns dias, e aquela cidade foi evangelizada. Por quê? Porque uma fonte começou a jorrar numa mulher impura, uma mulher que estava com a vida torta. Irmãos, Deus não está querendo saber como você está. Deus está querendo saber de jorrar através de você. E na medida que Ele jorrar através de você, seus problemas vão ser resolvidos, seus medos serão levados, suas angústias serão resolvidas. Deus é um Deus que quer você servindo o reino dEle. E à medida que esse reino entrar em você, você vai ser uma bênção para as pessoas que estão à sua volta. Amém? Quantos creem que Deus está cuidando de você? Eu creio. Não se angustie, desça mais fundo. Está com a guerra aí, está com luta? Desça mais fundo. É aos pés da cruz. Lá estão os planos regados com as gotas do sangue do Cordeiro. Lá aos pés da cruz estão os projetos, estão as soluções para todos os seus problemas. E quanto mais profundo você descer, mais linda será a história
que Cristo há de escrever. Amém? Fique de pé. Ele é maravilhoso. Ele não vai deixar você perecer. Ele é um Deus que tudo sabe. Jesus disse: não foram vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e vos designei, nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome, Ele vô-lo conceda. Irmãos, não fui eu que escolhi Jesus, foi Deus que me escolheu. E eu tenho uma obra, e nós temos uma obra a realizar. Nessa época da pandemia, tem muita gente angustiada, muita gente precisando de uma visita, precisando de uma oração, precisando de um estender a mão. E nós vamos ficar aqui cruzados os braços, ó Deus que se vire e cuidar. Não, não, nós somos a luz. Coloca uma máscara, leva um vidrinho de álcool gel e vai. Nenhum dia da sua vida será tirado. Nenhum dia do Senhor, o Senhor vai ser abreviado por você estar fazendo aquilo que o reino de Deus nos convida, nos comissiona a fazer. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Pai, porque nós estamos aqui porque confiamos no Senhor. Nossa vida, nossa esperança é o Senhor, nosso futuro é o Senhor, nosso tudo é o Senhor. Não sabemos nem mesmo escolher o caminho nosso, mas o Senhor é o nosso caminho. E por isso os nossos olhos estão em Ti, porque para onde o Senhor for, nós iremos. Para onde o Senhor nos pegar pela mão, seguiremos o Senhor. Pai, abençoa, Senhor, cada família que está conosco aqui neste culto pela manhã, conosco, Deus, na live. Deus, quantos dos nossos irmãos estão conosco na live hoje? Pedimos, ó Deus, a Tua graça, pedimos a Tua bênção, pedimos, ó Deus, a Tua direção, pedimos, ó Deus, o movimento do Senhor, em favor de cada família aqui presente. Ó Deus, se há problemas, se há dificuldades, se há enfermidades, Deus, eu conclamo a Tua presença. Ó Deus, que possamos ir para a Tua presença, porque no Senhor encontramos todas as respostas. Eu abençoo, eu libero a bênção do Senhor, a graça do Senhor, sobre aqueles que buscam a Ti, Senhor, que buscam a Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Mais um aviso, quarta-feira às 2h, né? A pastora Rosângela vai estar aqui na igreja para ter um tempo com as mulheres, amém? Um tempo de oração, um tempo de compartilhar a palavra. Se as irmãs quiserem vir, toda quarta-feira das 2 às 3, 1 hora apenas, nós vamos ter aqui uma célula. Não vai ser o culto não, vai ser apenas uma reunião de oração, para as mulheres poderem compartilhar as circunstâncias que estão afligindo, as circunstâncias que estão mexendo com elas. Então é um tempo de qualidade, amém? Então você, minha irmã, que está conosco, quiser vir, vai ser um tempo de oração, um tempo de intercessão, mas um tempo onde Deus também vai estar ministrando com sua palavra, e eu tenho certeza que a bênção do Senhor estará repousando sobre aquelas que aqui estiverem, amém? Vamos divulgar, pode trazer pessoas não crentes. A ideia é ter um momento de compartilhar, de oração e de ministração da palavra de Deus, e eu creio que vai ser uma bênção, amém? Aleluia. Deus abençoe sua semana, Deus abençoe. Vamos cantar um hino, vamos adorar, e após o hino estaremos encerrando o nosso culto, amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.